Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, dando continuidade aqui aos nossos estudos referentes aos direitos humanos, começando fazendo uma pequena errata em relação à aula passada, tá bom? Não é erro de conteúdo, você fique absolutamente tranquilo, o conteúdo está corretíssimo. É uma errata em relação à menção ao dispositivo normativo, tá bom, pessoal? Para a lousa, olha só, falei para vocês, ó, na nossa análise dos direitos relacionados à fraternidade, que o direito à paz estaria consagrado no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos corrigir aqui, pessoal. Artigo 28. Tá bom, pessoal? Artigo 28 da DUDH. Ficou feio aqui, espera aí. Artigo 28 da DUDH. Tá bom, pessoal? Peço desculpas, óbvio, às vezes a gente erra no nosso controle, na pressa de passar o número do dispositivo, agora está devidamente corrigido aí no seu material. Tá bom, pessoal? Bom, agora a gente dá continuidade, sim, tranquilo, em termos de conteúdo novo. Estamos vendo os direitos relacionados à fraternidade, falei numa primeira análise do direito à paz, falei do direito ambiental, faltaram dois direitos que eu gostaria de trazer para vocês. Na lousa comigo, pessoal, deixa eu trocar aqui. Agora sim, vamos lá. Ó, faltou falar para vocês, antes da gente começar os sistemas internacionais de proteção, que é o objeto da nossa aula, já é um tópico novo, faltou falar do direito do consumidor. É rapidinho, pessoal. Do direito do consumidor. Também é um direito de terceira dimensão, tá bom? E do direito à probidade administrativa. E eu quero falar, eu não quero deixar de fora, que são matérias-chave. Isso aqui pode aparecer na disciplina de direito do consumidor ou na disciplina de direitos difusos e coletivos, se o seu edital contemplar. E direito à probidade administrativa pode aparecer na disciplina de direito constitucional, pode aparecer na disciplina de direitos humanos e pode aparecer na disciplina de direito administrativo. Tá bom, pessoal? Então, fica comigo na lousa. Quando eu falo do direito do consumidor, eu quero mencionar uma normativa para vocês. Direito do consumidor, eu quero mencionar uma normativa para vocês. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Vocês vão anotar o seguinte, ó. Resolução número 39.248 de 1985, tá bom? Resolução número 39.248 de 85, oriunda da Assembleia Geral da ONU. Tá bom, pessoal? Dispõe sobre a proteção ao consumidor, essa resolução. Referida resolução coloca a obrigação dos Estados de desenvolverem uma política de proteção aos consumidores, garantindo a segurança dos consumidores, bem como a qualidade dos produtos e serviços. Assim, fica reconhecido que os consumidores ocupam uma posição jurídica que exige tratamento e tutela específicos, não somente no aspecto individual, mas também no aspecto coletivo. Exatamente por isso eu coloquei o direito do consumidor como uma manifestação de direito relacionado à fraternidade, tá bom? Nesse sentido, nós temos, inclusive, no âmbito brasileiro, a Lei 8.078. 8.078/90, tá bom? Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá bom, pessoal? Essa lei integra o microsistema processual coletivo, tá? Então, o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma decorrência dessa normativa no âmbito da Assembleia Geral da ONU que eu acabei de mencionar para vocês. Ok, pessoal? Fora isso, você estuda direito do consumidor nas disciplinas específicas. Eu não posso invadir a esfera de atribuições de outro professor, tá bom? E para finalizar a respeito da probidade administrativa, pessoal, antes de nós entrarmos em sistemas internacionais de proteção, gostaria que vocês anotassem aí a Convenção das Nações Unidas, Convenção das Nações Unidas contra
a corrupção. Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, adotada em 2003. Adotada pela ONU em 2003. Tá bom, pessoal? Nós vimos, e óbvio, não é? No âmbito brasileiro, sim, temos uma no âmbito interamericano. Só eu esqueci de mencionar. Olha, estamos ainda no âmbito interamericano, que é o sistema de proteção que nos interessa, que é o nosso sistema regional que nós estamos vinculados, tá? Além da Convenção da ONU, de 2003, nós temos a Convenção Interamericana, Convenção Interamericana contra a Corrupção. Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 1996, tá bom? Documentos estes devidamente internalizados pelo Brasil, tá bom? Documentos estes devidamente internalizados pelo Brasil, sem prejuízo que nós temos a normativa brasileira, que é a Lei número 8.429/92. 8.429/92. Vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês, pessoal. Então, com isso a gente encerra os direitos relacionados à fraternidade, tá bom? Eu falei a respeito do direito do consumidor. É óbvio que o direito do consumidor, ele pode ser compreendido como um aspecto individual. Veja, eu compro um determinado produto, o produto que eu comprei dá defeito, dá problema. Tudo bem, pessoal. Agora, não se nega que o direito do consumidor tem um aspecto coletivista. Tanto é que ele integra o chamado microsistema processual coletivo. Para quem estuda direitos difusos e coletivos, isso é importantíssimo. Nós não temos, pelo menos na data de hoje, temos sim alguns projetos, mas pelo menos na data que nós estamos gravando essa aula, nós não temos um código brasileiro de processos coletivos. Nós não temos uma regulamentação específica do processo coletivo no Brasil. Pelo menos não ainda. Algo que nós somos, inclusive, deficitários, estamos atrasados. Agora nós temos um conjunto de leis e atos normativos que regulam os processos coletivos. E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é, ao lado da ação civil pública, uma dessas manifestações do microsistema processual coletivo. Então, o CDC é, ao lado da Lei da Ação Civil Pública, uma manifestação de microsistema processual coletivo, tá bom? Quanto à probidade administrativa, você que está assistindo essa aula sabe que nós não aguentamos mais os casos de corrupção, os casos de desmandos com a coisa pública, né? Faz-se necessário, portanto, a tutela da probidade administrativa. É o senso de justiça, o senso de moralidade, implica a aproveitar os princípios constitucionais administrativos nas tratativas com a coisa pública. Tá bom, pessoal? E no âmbito internacional dos direitos humanos, não se fica alheio ao que está acontecendo. É um problema mundial, corrupção. Corrupção sempre houve, há e sempre haverá. O que você tem que controlar é a quantidade de corrupção, porque a corrupção é um elemento de morte, né? A gente só vai evoluir no combate à corrupção quando a gente compreender que a corrupção mata tanto quanto um assassinato. A corrupção mata tanto quanto um crime cruel, que tem sangue, aparece naqueles programas televisivos, etc. A corrupção também é um elemento de empobrecimento e mortalidade da população brasileira. Ok, pessoal? Concluímos com isso os direitos humanos em espécie. Reparem bem, a gente ficou um tempão, mais de 3 horas, trabalhando direitos humanos em espécie. A gente tem absoluta tranquilidade para, a partir de agora, chegar ao nosso último bloco, ao nosso último módulo de estudos referente aos direitos humanos. E vamos fazer aí pelas próximas horas. Tudo bem, pessoal? Vamos colocar aí no seu material o último elemento de apreciação do nosso curso PCI para a disciplina de direitos humanos. Coloque assim, pessoal. Vamos trocar de lousa? Vamos comigo na lousa. Sistemas internacionais de proteção. Comigo na lousa. Sistemas internacionais de proteção. Rafael, o que é isso? Sistemas internacionais de proteção. Bom, você tem que saber o seguinte, pessoal. Os sistemas internacionais se estabelecem
no âmbito de organizações internacionais. Se estabelecem no âmbito de organizações internacionais, conforme as regras e princípios do direito internacional. Conforme as regras e princípios do direito internacional. Nesse conceito, nesse sentido, pessoal, o conceito de soberania estatal se torna relativo em prol do fortalecimento da efetiva proteção dos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, notadamente, atenção, quando o sistema interno de proteção não for suficiente. Vou explicar tudo isso para vocês. Preciso que vocês entendam a essência do negócio, o espírito da coisa. Quando nós falamos, esse é um primeiro dado, né? Quando nós falamos em sistemas internacionais de proteção, existem duas palavrinhas-chave que nos ajudam a entender a essência da coisa. Coexistência e complementação. Coexistência e complementação. Isso significa o seguinte, pessoal. Os sistemas nacionais complementam os sistemas regionais que complementam o sistema global. Nesse sentido, eu posso colocar para vocês uma fundamentação. Perdão. Eu posso colocar numa fundamentação o artigo 52, item 1 da Carta da ONU. A própria Carta da Organização das Nações Unidas, em que se estabelece o sistema de proteção global, o sistema de proteção global, aquele que se desenrola no âmbito das Nações Unidas, afirma que nada na presente carta, olha o que diz o dispositivo, para você entender o que é a ideia de coexistência e complementação. Nada na presente carta impede a existência de acordos ou entidades regionais destinadas a tratar dos assuntos relativos à manutenção da paz e da segurança internacionais, que forem suscetíveis, obviamente, de uma ação regional. Desde que tais acordos ou entidades regionais e suas atividades sejam compatíveis com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Portanto, repare bem, a primeira parte do artigo 52, item 1 da Carta, fala do intento de coexistência. A parte final fala do intento de complementação. Tem que haver uma compatibilidade com os propósitos e princípios das Nações, com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Vem aqui que eu vou explicar para vocês. Pessoal, então nós estamos tratando a respeito de sistemas de proteção de direitos humanos. Um fenômeno decorrente do pós-Segunda Guerra Mundial é aquilo que a gente chama de regionalização dos direitos humanos. Regionalização exatamente para atender às peculiaridades de regiões, de povos distintos. Isso faz parte. Um efeito da globalização é que hoje o mundo inteiro está em absoluto contato e a gente consegue ficar sabendo práticas, muitas vezes, na maioria das vezes, diferentes daquelas que nós estamos acostumados, e nós devemos encaixar todas essas práticas sobre o âmbito de um mesmo guarda-chuva, digamos assim, de proteção. Então nós temos o âmbito do sistema global, aquele que se desenrola no âmbito das Nações Unidas. Tudo bem, beleza. Agora, conforme eu estou dizendo para vocês, se nós promovemos um processo de regionalização dos direitos humanos, é natural que nós devemos implementar também sistemas regionais. Nesse sentido, nós temos o sistema africano, o sistema islamo-arábico, o sistema europeu, o sistema interamericano. Rafael, acabaram os sistemas de proteção? Não, temos sistemas nacionais. O sistema brasileiro, o sistema argentino, sistema tailandês, sistema alemão, tá bom? Sistema neozelandês, sistema australiano. Então, olha que interessante.
nós temos sistemas nacionais, notadamente se o sistema nacional não for suficiente para resolver a questão, nós temos sistemas regionais, que descentralizam a atuação das Nações Unidas, e nós temos, em um âmbito global, o sistema que se desenrola no âmbito justamente das Nações Unidas. Tá? Inclusive, a própria Carta da ONU, de uma maneira muito positiva, faz essa análise dos intentos de coexistência e complementação. Tudo bem, pessoal? Então, os sistemas se estabelecem no âmbito das organizações internacionais, né? Óbvio, são regras e princípios do direito internacional. Quando nós estamos tratando do sistema nacional, obviamente, aí é regra do direito nacional, tudo bem? Mas sistemas regionais e sistema global são princípios e regras do direito internacional. Tá bom, pessoal? Intentos de coexistência e complementação. Quais são esses sistemas? Quais são esses sistemas de proteção? Vamos começar assim, ó. Sistemas regionais, vamos começar assim. Os sistemas nacionais a gente não vai ver. Rafael, por que a gente não vai ver sistema nacional? Simples. Porque sistema nacional é objeto de estudo do direito constitucional. Eu mesmo gravei a disciplina de direito constitucional para vocês. Quando eu dei a disciplina de direito constitucional, o que eu estava falando para vocês? Do Sistema Nacional de Proteção. Simples. O Sistema Nacional de Proteção, remédios constitucionais, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, direitos e garantias fundamentais como um todo, tudo isso integra o Sistema Nacional de Proteção. Você já viu isso em direito constitucional. Então fica faltando falar sobre sistemas regionais e sistema global. Vou começar pelos sistemas regionais. Tá bom, pessoal? E dentro dos sistemas regionais, vou começar por aqueles menos intensos, digamos assim, menos efetivos, para os mais efetivos. A ordem de sistemas que nós vamos ver é essa. Vamos ver apenas alguns dados, alguns desdobramentos, ok? Esses dois primeiros sistemas, eles não costumam aparecer muito em concursos públicos. Já vou adiantando para vocês. Nós vamos trabalhar primeiro o africano e depois o islamo-arábico, eles não costumam aparecer muito em concursos públicos. Mas eu quero falar deles para vocês. Comigo na lousa, pessoal. Quando eu falo do sistema africano, que é o primeiro sistema, quando eu falo do sistema africano, quando eu falo do sistema africano, primeiro que eu tenho que falar para vocês é que ele é pouco efetivo. Pouco efetivo. Isso tanto é verdade que a Organização da Unidade Africana primeiro sistema regional. Isso tanto é verdade que a Organização da Unidade Africana foi substituída pela União Africana. União Africana. E é recente, tá bom? Essa substituição se deu em 2002. Você tem uma primeira organização da Unidade Africana, que data de 1963, e ela não conseguiu ter uma efetividade da maneira que violações aos direitos humanos continuassem ocorrendo na África. Por essa razão, ela foi substituída pela União Africana. E essa União Africana, pessoal, esse novo modelo é baseado na União Europeia, visando promover a democracia, os direitos humanos e o desenvolvimento econômico na África. A União Africana manteve a principal regulamentação de direitos humanos da Organização da Unidade Africana, qual seja a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Nós temos dois documentos no âmbito do sistema africano, aliás. Então, vamos colocar assim, ó, a gente maximizar os nossos estudos. São dois documentos. São essencialmente dois documentos no âmbito do sistema africano. O primeiro documento é a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. A gente vai ver que cada sistema tem sua própria carta principal, tá? Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Você vai ver, por exemplo, que no preâmbulo dela já fica evidente que a intenção da carta é libertar a África do colonialismo. Você vai ver, por exemplo, que ela se subdivide em 3 partes. Parte 1 vai trazer os direitos e deveres.
Parte 2 vai trazer as medidas de salvaguarda. Parte 3 vai trazer disposições diversas. Esse é o primeiro documento. Sem prejuízo desse primeiro documento, nós temos o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos. Nós temos o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Rafael, o que esse protocolo faz? Estabelece a Corte Africana dos Direitos Humanos, Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Você vê, por exemplo, que ela tem jurisdição consultiva, jurisdição contenciosa, ela busca soluções amigáveis, tá? Então, pessoal, a estrutura básica de um sistema africano está elaborada. Nós temos uma organização própria, nós temos uma organização própria, a União Africana, nós temos um documento protetivo próprio, que é a Carta Africana, e nós temos um órgão jurisdicional próprio, que é a Corte Africana. O que se tem apenas é pouca efetividade. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo sistema. Pode continuar comigo na lousa. Sistema Islamo-Arábico. Sistema Islamo... Opa, escrevi errado aqui. Sistema Islamo-Arábico. É o segundo sistema de proteção, segundo sistema regional, sistema islamo-arábico. Você vai colocar o que a respeito do sistema islamo-arábico ou sistema islamo-árabe, como você preferir. Também é pouco efetivo. Também é pouco efetivo. Vai colocar assim, ó, altíssima influência das perspectivas religiosas, altíssima influência das perspectivas religiosas. Temos 3 documentos no sistema islamo-arábico, 3 documentos fundamentais, 3 principais documentos. 3 principais documentos. Você vai colocar aí, ó, Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos. Islâmica Universal dos Direitos Humanos. Ela é de 1981, tá bom? Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos. A Declaração do Cairo, que é a capital do Egito, né? Declaração do Cairo de Direitos Humanos do Islã. Ela é de 1990. E nós temos a Carta Árabe de Direitos Humanos. Temos a Carta Árabe de Direitos Humanos. Aí você pode colocar em complementação que a Carta Árabe de Direitos Humanos traz o Comitê Árabe de Direitos Humanos. Comitê Árabe de Direitos Humanos. Pessoal, estava procurando aqui, cheguei no livro. Ó, vem aqui comigo. Falei que são 3 principais documentos, né? A Declaração Islâmica Universal, a Declaração do Cairo e a Carta Árabe. Olha o primeiro documento.
Vou ler apenas um pedacinho do início do primeiro documento, desse aqui, da Declaração Islâmica. Para você ver a forte influência da perspectiva religiosa nos direitos humanos nesse sistema islamo-arábico. E isso ajuda você a entender por que ele é pouco efetivo. Olha só, há 14 séculos atrás, vou ler para vocês o início, tá bom? O Islã concedeu à humanidade um código ideal de direitos humanos. Esses direitos têm por objetivo conferir honra e dignidade à humanidade, eliminando a exploração, a opressão e a injustiça. Os direitos humanos no Islã estão firmemente enraizados na crença de que Deus, e somente Ele, é o legislador e a fonte de todos os direitos humanos. Em razão de sua origem divina, nenhum governante, governo, assembleia ou autoridade pode reduzir ou violar, sob qualquer hipótese, os direitos humanos conferidos por Deus, assim como não podem ser cedidos. Os direitos humanos no Islã são parte integrante de toda a ordem islâmica e se impõem sobre todos os governantes e órgãos da sociedade muçulmana, com o objetivo de implementar na letra e no espírito dentro daquela ordem. Pessoal, reparem, portanto, que há uma altíssima mistura entre fatores, em tese, do que deveriam ser, né, de implementação de direitos humanos e fatores religiosos. Tá? Isso ajuda a compreender por que esse sistema, o sistema islamo-arábico, ele ainda é pouco efetivo. Veja, uma das características principais dos direitos humanos, considerados em sua característica, em seu âmbito, né, em seu aspecto universal, é a defesa de um Estado que respeite uma religião, uma mudança de religião, uma ausência de religião e o direito de não ser arbitrariamente privado por uma religião ou ser diminuído pelo fato de ter uma religião distinta daquela vista como dominante, certo? No sistema islamo-arábico, e é muito difícil falar sobre isso porque implica pisar em ovos, no sistema islamo-arábico se propõe uma certa homogeneização da comunidade islâmica, dos países árabes vinculados a esse sistema islamo-arábico de direitos humanos. Você tenta uma homogeneização e acabam se perdendo algumas discrepâncias, alguns interesses minoritários. Tudo bem? Sempre que você busca a homogeneização, e a homogeneização é absolutamente impossível em qualquer caso, você leva uma certa parcela de pessoas e direitos a sucumbir em favor, em detrimento daquilo que se entende por maioria. Tudo bem, pessoal? Então esse é o sistema islamo-arábico de direitos humanos. Na nossa próxima aula a gente vai ver o sistema europeu, o sistema interamericano, tem que falar ainda sobre o sistema global e um pouquinho sobre o Tribunal Penal Internacional. Mas a gente vai desenvolvendo essa ideia aos poucos. Valeu, pessoal!